parte que a gente tá, então, da história da... Então, a gente chegou na Segunda Era, que é onde a série se passa, e aí sim nasce o que ele... O vilãozão tá preso. Ele foi preso, foi pro... A gente viu aqui no mapa o vazio, né? Tem um vazio aqui, ele foi jogado ali. Ele não pode ser morto, porque... Por quê? Porque a Terra faz parte... Ele faz parte da Terra. Ah, tá. Pra ele ser morto, a Terra tem que ser destruída. Entendi. Aí tem toda uma coisa filosófica. Novamente. Mas enfim, ele tá aprisionado, não manda mais em nada, porém ele deixou a sementinha do mal aí no mundo, entendeu? E aí tem o lugar-tenente dele, que é Sauron, que é como se fosse o segundo no lugar de Morgoth. Ele também era uma espécie de anjo. Isso, né? ele é da mesma espécie do Gandalf. Uhum. E ele vem pra Terra-média também pra criar o caos junto com Mas o ele Melkor. tem ordens de ou ele... Não, ele é senhor de sua própria vontade. O Mas Sauron, ele tá do lado, né, de Morgoth também, né? Porque ele quer, mas tá. O Sauron, ele tem mais malícia do que o Melkor tinha. O Melkor / Morgoth, ele era muito poderoso, então ele ia pela força. O Sauron vai pela malícia, pela lábia, Pela vivência que ele tem. A gente chama ele de Senhor do Papinho. Porque é isso que ele faz com os elfos pra convencer os elfos a forjarem anéis de poder. Entendi. É o Senhor do Papinho. Ele chega no Celebrimbor e fala, meu, você é um bosta, você nunca fez nada de importante, não sei o que. Ele fala, é verdade, né? Então, o problema do Celebrimbor é esse. Porque o Celebrimbor, ele é neto do Fëanor. Que fez a Silmaril. Então, ele é sempre o neto do Fëanor. Aí ele fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Na série já mostra, eu tenho que fazer alguma coisa forte. Eu tenho que marcar meu nome. Aí ele fala, tudo que aconteceu pelo meu avô foi destruição. Eu quero criar algo para criação. Então, mas pra onde foram essas 3 pedras nesse momento aí do começo da Segunda Era? Elas se perderam no mar, na terra e no ar. Estão distribuídas na Terra, de alguma forma. Tá. Uma delas ainda existe e brilha no céu. Virou uma estrela. Ah, tá. As outras se perderam. Inclusive, essa estrela é uma pessoa, Earendil, que foi quando o Tolkien começou a escrever, que eu falei Earendil e tal, lá na Primeira Guerra. E esse Earendil, a galera vai entender, ele é o pai do Elrond. E pai do Elros, que é o primeiro rei de Númenor. E a estrela tá na testa dele e ele tá, digamos, voando com um barco. Deixa eu traduzir pra vocês. O cara usa uma tiara com um diamante estupidamente brilhante. Ele usa um navio voador que não tem asas. Ele dá voltas no céu. Ele é a estrela d'alva, Vênus. E com isso a Galadriel pega o reflexo dessa estrela no espelho, coloca no frasco, entrega pro Frodo e ele basicamente se salva por causa desse reflexo. Aquele frasquinho que o Frodo... até o Sam, mais ou menos isso encontrar aí. aquela aranha lá no... Nossa! Esse vezes... brilho é dessa estrela então, e Earendil. Como que você aprisiona o brilho de alguma coisa? Por isso que às vezes a gente fica, não, mas é canônico, não é canônico. Rapaz, cada um imagina de um jeito. Como que você vai imaginar um negócio desse? Eu imaginei de... Como que é o seu frasco? Como que é o seu espelho de Galadriel? Porra, isso é muito... Não é tão palpável assim, né? Verdade. Então, às vezes, a gente fica com essa pira de, é canônico, não é? Quando na verdade, gente... Foda-se, não tem como saber. O lance é que o Tolkien queria fazer as coisas tão longas, tão anciãs, que quando você vê no Senhor dos Anéis, ele não te fala quem é Earendil. Você só sabe que assim, a Earendil era o pai de Elrond. Tá, mas eu não sei mais nada sobre o Elrond. Conforme você vai lendo os outros livros, você descobre que tem milênios de histórias com esses caras. Entendi. E existem milênios de histórias com a Galadriel. Por isso que, por exemplo, muita gente agora reclama que ela é guerreira. Boa. Mas eu falo... Vamos entrar nessa polêmica aí da Galadriel guerreira. Ela viveu 9.000 anos. Eu, em 40, não tenho nada a ver com o cara de 15, de 20, de 25, de 30, de 35. Imagina alguém com 9.000. Então, nessa época, ela... Só pra terminar a contextualização. Hoje, o que nós temos na série? Essa mega ilha, essa ilha aqui, tipo, é o apogeu da humanidade. Tudo que existe de forte é aqui. Tipo, a frota desses caras é tão forte que os mastros são descritos como uma floresta sobre o mar. Nossa. De tanto mastro que tem na frota. Tipo assim, eles são o máximo que você pode pensar na humanidade. Quando essa ilha aqui tenta atacar o continente abençoado, o mundo que era plano... Verdade, no começo da mitologia, coisa e tal, o mundo era plano. Tem toda uma história sobre isso e tal. Claro que ele não acreditava que o mundo era plano. Isso é uma história. Quando isso acontece, que eles vão atacar o reino abençoado, os arcanjos falam, olha,
Eru, que é o deus, eu não sei mais o que fazer. Eru fala, deixa comigo. Ele pega e quebra o mundo e deixa ele esférico. E aí a ilha é simplesmente engolida. Igual a Atlântida, né? É. E aí sim a gente tem os eventos do Senhor dos Anéis depois. Sim. Tá. Vamos dar uma explicação então dos novos anéis e o que são os anéis e tudo mais. Eu vou fazer um xixi com vocês aí. Bora. Bom, basicamente, Celebrimbor tava se sentindo um merda. As minhas explicações são meio esquisitas. Bom, enfim. Celebrimbor tava se sentindo um merda e ele recebe um papinho do Senhor do Papinho, Sauron, que na época não era Sauron, era Anatar, o Senhor dos Presentes. Pensa no cara mais bonito que você consegue pensar. Qual cara é mais bonito que você consegue pensar? O Ian Henry Somerhalder. Ian Somerhalder funciona. Qual cara mais bonito? Mais bonito que você viu? Pica de mel. Quem? Não consigo pensar. Esse mesmo. Com um cabelo lindo, sedoso, maravilhoso, cara cheiroso, assim, musculoso, o mais cremoso de todos. E ele ainda é um sugar daddy e ele te dá tudo o que você quer do bom e do melhor. É esse cara. E esse cara fala, bom, tá certo, Celebrimbor, então você é um bosta, eu vou fazer com que você não seja mais. Eu tenho uma ideia aqui que vai fazer com que todo mundo lembre do seu nome. Lembre de quem você é. É assim, ó. Você faz todos esses anéis. Estes anéis a gente vai presentear para os reis de todos esses reis, de todas essas raças que nós temos aqui na Terra-média. Em segredo de Celebrimbor, Sauron Anatar, né? Também pega e faz este anel mestre pra dominar todos os outros anéis. Mas é muito resumidamente, tá? É que eu resumo tudo em vídeo de TikTok. Aí a minha didática é um pouco diferente. Tá ótimo. Não, mas é isso mesmo. A única coisa é que ele conseguiu fazer esse link do dele dominar os outros, porque foi ele que explicou pro Celebrimbor, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Ele deu a receita do bolo. Só que ele sabia como fazer o link. Tudo bem, o Sauron, ele pode até ter falado, te ensinei aqui, fez os dele, e ele fez o dele em segredo. Só que o Celebrimbor também tinha uma surpresa. O que ele tinha pro Sauron? Eu não lembro, como assim surpresa? Ele tinha três que ele não tinha falado que ele tinha feito. Esses 3 anéis o Sauron não maculou, ele não participou da criação. Ele nem sabia. Nem sabia, e foi o mais desejado, foram os mais desejados do Sauron. Ele queria porque queria esses 3. Ele recuperou os 9, ele recuperou alguns lá dos anãos e tudo mais. Tem umas versões diferentes, mas os 3 ele não colocou a mão. Mas que são os mais legais também, né? Por conselho de Galadriel, Celebrimbor mandou pros sábios elfos ali pra poder meio que despistar o Sauron, né? Por isso que eu acho também que na série, em breve, isso vai ser abordado, o porquê que Galadriel desconfiava tanto desse cara. Verdade. A Galadriel, ela tinha um tipo de sensitividade, assim. Ela sabia... No Senhor dos Anéis, a gente vê quando o Boromir e os outros tentam olhar ela e não conseguem sustentar o olhar, porque ela via através dos desejos, dos pensamentos da pessoa. Ela via se a pessoa mantivesse... a alma da pessoa. Se ela mantivesse... Porque existe uma telepatia forte na Terra-média e os elfos conseguem, desde que eles tenham abertura. Eles não conseguem fazer isso contra a vontade de alguém. Só que ela conseguia entender que o Anatar ali, como ela entendeu com o próprio tio, o Fëanor, tinha alguma coisa de errada ali, alguma coisa não estava certa, só que ela não sabia o quê. Quando o Anatar, Sauron, faz um anel e começa a dominar todos esses reis que tinham recebido os anéis, eles percebem, deu ruim. Intuição feminina, né, guys? Não tem como bater, assim, verdade. A gente sabe. Mas tem também a oportunidade que a série pegou ali de talvez Galadriel já conhecer ele de outro rolê. Pode ser, porque ele era um Maiar, e como um Maiar, ou seja, um dos anjos que andava na Terra Abençoada, eles tinham forma, eles tomavam essa forma humanoide, por assim dizer. Todos esses seres angelicais que a gente conhece, tipo Gandalf, o Saruman, eles tomam forma, porque na verdade eles escolhem como a gente coloca uma roupa, um desses anjos, eles se formam se vestiam dessa forma. Eles não eram assim, nós não somos a nossa roupa. São os espíritos, né? Então eles se vestiam dessa forma. Então existia alguma coisa que a Galadriel entendia ali. Nessa época, o Celebrimbor, ele percebendo isso, ele tenta dar um jeito de fechar ali a Terra-média pro Sauron não entrar, coisa e tal.